Mais uma vez aqui, comemorando os 30 anos da Abranet, agora com mais um entrevistado ilustre, o Neger, que está aqui do meu lado. Foi presidente da Abranet em que período, Neger? Foram 2 períodos de 4 anos. Sim. Começou em 2011. Certo. E depois um outro período que começou em 2019. É, recente. Enfim, e o Neger tem uma história bacana para contar para a gente, porque eu estava comentando aqui, Neger, só para você entender, com o Parágio, com o Tavares, que foi o nosso primeiro presidente, né? E a gente está falando um pouquinho do início da Abranet, o início da conectividade no Brasil e assim por diante. E a gente está começando a relembrar coisas curiosas. E eu sei que você tem muita história boa para contar sobre conectividade no campo, né? Que é um país continental como o Brasil, tem uma necessidade óbvia, né, de conectividade no interior e no campo, que ainda hoje é crítica. Agora já tem umas soluções, mas na época, acho que no início, devia ser muito mais difícil. Conta um pouquinho a tua experiência sobre isso. Que época você está falando também? Conta pra gente. Claro. Bom, Jonas, a gente está falando aí do início dos anos 2000, mais ou menos. Olha só. E é interessante até essa história dentro do contexto da Abranet enquanto entidade, porque a Abranet ela tem uma característica interessante e nos atraiu desde o começo, pelo fato de reunir um grupo heterogêneo de empresas, né? Então você tem desde empresas de conteúdo, de comércio eletrônico, até de conectividade. Isso. E a gente, Fintechs. Exatamente. E mais recentemente ela vai acompanhando justamente o efeito disruptivo da internet no mercado. Cada mercado que é disruptivo e que sofre o impacto ali da adoção da internet, eventualmente já vai gerar lá uma série de empresas, uma série de negócios e, via de regra, vai gerar discussões regulatórias, jurídicas, etc. E a entidade é um elemento importante para dar esse suporte, essa discussão. É isso aí. E na época o nosso nicho específico, a área que a gente trabalhava e tinha mais proximidade, era com a conectividade em área rural. Né? Então nossa empresa sempre trabalhou com a parte de engenharia de radiofrequência, de antenas, e a forma de você ter conectividade na área rural era através de sistemas sem fio, basicamente estações celulares fixas. Você tinha ali uma antena que capturava o sinal celular da área urbana e conseguia ou amplificar esse sinal ou através de um modem externo fazer lá uma conectividade de internet nos primeiros protocolos de internet. A gente está falando do 2G, do início do 3G. Então, era uma conectividade que não tinha uma qualidade que nós estamos acostumados hoje com banda larga e com fibra, mas para quem estava numa área remota, era um serviço que trazia muito valor. Claro. Né? Então, e barato, né, Neger? E barato. Era mais viável. Porque tinha via satélite, tinha Star One, um serviço que era da Embratel. Exatamente. Mas era caro. Eram serviços caros e tinha uma limitação técnica de velocidade. Ah, também. A grande sacada da utilização das redes celulares para conexão rural era que estava se aproveitando uma infraestrutura que foi construída para a área urbana ou para cobertura de estradas. Porque se o operador construísse aquelas redes de cobertura celular para a cobertura rural, a conta não ia fechar. Exato. Então era meio que aproveitar indiretamente as franjas de cobertura nos limites das cidades ou no limite das estradas para estender essa cobertura para a área rural. Então o plano era justamente esse, que esse é um plano que havia começado no início dos anos 90, quando se começou a implementar a telefonia celular no Brasil. Por exemplo, no estado de São Paulo, a Telesp celular tinha um plano chamado Ruralcel. E ele era baseado em estações celulares fixas. Era um celular fixo de maior potência com uma antena para você conseguir colocar um telefone numa área rural, numa fazenda e tudo mais. É isso mesmo. E só para a gente lembrar que, se não fosse usada essa tecnologia, você tinha que construir uma rede física com postes e rede de cobre, de cabo, que é caríssimo, era inviável. É isso aí. Né? E com um sistema que era relativamente barato, porque você tinha um hardware semelhante ao de um telefone celular e só tinha como diferencial uma antena externa. Você conseguia fazer esse tipo de conectividade. No começo, logo depois da implementação do serviço de voz, uma das demandas, e aí eu vou entregar a idade, mas era por receber fax.
Era uma das grandes questões. Nossa, receber fax em área rural era um negócio assim espetacular. Era um luxo, né? Era um privilégio. Eu me recordo que na época, inclusive, tinha um ator famoso da Globo que morava numa área rural em Porto Feliz, interior de São Paulo, e para ele era fundamental receber fax, porque ele recebia por fax o roteiro da que novela. ele tinha da novela que ele ia ter que gravar na semana seguinte. Né? Então, o primeiro desafio ali de transmissão de dados era fazer o tal do fax funcionar nessas redes. E posteriormente... E funcionava, não? E funcionava. Né? E curiosamente, nas conexões analógicas, o fax funcionava melhor do que nas digitais, porque nas conexões digitais você tinha uma compactação e dos dados e você podia ter uma perda de sincronismo e tudo mais. Mas posteriormente com as tecnologias GPRS, depois com a tecnologia 3G, isso foi melhorando e assim, para quem está na área rural, a gente às vezes não vê o impacto, mas era uma questão de fazer pequenas operações, tipo mandar uma mensagem, acessar o banco, fazer algumas coisas que se você não tivesse essa conexão, você tinha que pegar caminhonete, às vezes andar algumas horas em estradas complicadas até o centro da cidade. Então, ou seja, uma bela prestação de serviço, né? Exatamente, o impacto realmente era muito grande. Né? E daí foi aí que a gente começou a entender um pouquinho, na prática, né, esse conceito de conectividade e o impacto disso para a área rural, especialmente. E que depois, com a evolução dos provedores de acesso, né, dos operadores regionais, essas operações começaram a ser feitas através de enlaces via rádio, que é a tal da internet via rádio que surgiu, e a partir daí é que houve esse crescimento tão grande dos operadores regionais. Né? Eles conseguiram ter essa estrutura sem ter um custo muito alto, porque os primeiros enlaces via rádio utilizavam as faixas não licenciadas de Wi-Fi, inicialmente em 2.4 e depois em 5.8 GHz. E a partir desse tipo de conectividade é que os provedores foram evoluindo até que a fibra ótica ficou viável e aí esses operadores começaram aí a se popularizar pelo Brasil todo. Né? Mas hoje você diria que essa cobertura em áreas rurais no Brasil se dá hoje basicamente com quais tecnologias? Hoje a cobertura celular melhorou bastante, claro. Né? Foi expandida, está satisfatória em boa parte das áreas urbanas do Brasil. Sim. Mas ainda existem áreas rurais e principalmente distritos, que é interessante que as obrigações regulatórias de cobertura das operadoras móveis, elas são para a sede dos municípios. Só que é interessante quando a gente olha para o interior do Brasil, existem municípios que têm vários distritos e às vezes o distrito é maior que a sede do município. Exatamente. E muitas vezes essas áreas ficam desassistidas. Então ainda existe alguns gaps de cobertura celular, mas isso já melhorou bastante. Agora, quem está numa área rural, realmente numa área afastada das manchas urbanas, ainda tem uma dificuldade com a cobertura celular e, independente da tecnologia, se é 4G, se é 5G ou o futuro 6G, isso não vai melhorar o impacto da cobertura nessas áreas. Por quê? Porque tem que ser feito um investimento, tem que se construir estações radiobase e tudo mais. E a operadora, se não for para cumprir obrigação regulatória, do ponto de vista de negócio, a conta nunca vai fechar. Claro. Então, quem ainda consegue capturar um sinal a uma certa distância e amplificar esse sinal ou utilizar algum modem com uma antena externa, consegue ter esse tipo de solução. Entendi. Ou, mais recentemente, de 4 anos para cá, tive um crescimento muito grande das redes satelitais de baixa órbita, Sim, né? que é a Starlink. Starlink, por exemplo. E, pelo que nós temos observado na prática, os resultados têm sido muito bons. Sim. Então, a tecnologia satelital parece que está muito madura. Para cobrir essas regiões. Exatamente. A gente ouve muita discussão de, então agora o celular não vai mais funcionar pela operadora, vai funcionar via satélite. Não, isso é bobagem para as áreas urbanas. Porque a área urbana a gente tem obstáculos, tem construções, tem limitação de espectro, tem uma série de questões técnicas que certamente vai ser inviável você ter a substituição de uma rede terrestre numa área urbana por uma rede satelital. Claro. Mas para quem está numa região remota é perfeito. É a solução ideal. Solução ideal, por uma questão técnica, pelo fato dos satélites de baixa órbita gerarem uma baixa latência na conexão, e principalmente uma questão econômica. Tem lugares que não faz sentido se implementar um monte de poste, mesmo usando fibra, mesmo usando torres de transmissão via rádio, os custos, especialmente de manutenção dessas redes, não só de construção, são muito elevados. Né? Inviabiliza. E o fato de você usar uma rede satelital, você ganha porque você não tem nenhuma infraestrutura, simplesmente só o terminal do usuário. Então,
o custo disso cai bastante, a escala também ajuda a derrubar bastante esse custo. Então a gente... E o satélite dá cobertura para aquela região toda, né? Então eles aproveitam e fazem as conexões com esse satélite que está ali. Sim, então essa a gente área. tem, pelo que a gente tem visto na prática, e até do ponto de vista de mercado, pela Sim. demanda desse tipo de solução via celular, a gente entende que hoje dificilmente você pode dizer que tem algum ponto do Brasil, ou melhor, dá para se afirmar com certeza que qualquer ponto do Brasil que se deseja conectividade, você consegue Hoje com você o consegue. satélite. Pode-se haver alguma limitação dependendo do público-alvo em relação a custos desse tipo de implementação, mas que já estão caindo, já estão chegando. Você pode dizer que já custa mais ou menos o dobro do custo de uma banda larga fixa urbana. Então, considerando a dificuldade de se levar esse acesso para a área remota, não é tão caro, assim no comparativo. Então, dá para se dizer que solução técnica existe. Agora, temos as outras questões que têm a ver com a inclusão digital, que são as aplicações, o letramento digital, como isso vai ser utilizado, aí são outras questões. Mas do ponto de vista da camada de telecomunicações que dá suporte a essa conexão, dá para se dizer que hoje existe uma solução técnica que consegue resolver essa questão, endereçar muito bem. Perfeito. Né, mudando um pouco de assunto, ainda sobre telecomunicações, e a questão dos bloqueadores? Como é que surgiu essa ideia de deixar, por exemplo, um presídio sem conexão, já que, infelizmente, lá o sujeito lá dentro do presídio usava a conexão para fazer as maracutaias, né? E que vocês têm uma empresa, que eu sei, que você me contou já, que faz esse tipo de bloqueio. Como é que surgiu essa ideia? Achei curioso. Isso é interessante porque dentro da Abranet a gente tem um conjunto, e até essa história que está sendo contada da Abranet, de muitos pioneiros, né? Sim. Dentro da conectividade. Até uma disputa dentro da Abranet entre vários desses pioneiros para saber quem que foi o primeiro, né, qual foi a primeira conexão de internet, quem foi o primeiro provedor de internet do Brasil. Sim. E aí, dependendo do critério, pode ser pode ser outro e tal. Sempre existe essa disputa para saber quem foi o primeiro. E a gente, que gosta muito de estar inventando, de estar trabalhando com desenvolvimentos novos e tudo mais, a gente falou, bom, nessa briga a gente já perdeu, porque nós temos lá os pioneiros ali que começaram a internet no Brasil. Então não dá para a gente entrar nessa briga de saber quem foi o primeiro provedor. Mas em outra briga a gente entra, para saber quem foi o primeiro desprovedor de acesso. Certamente fomos nós. Né? Então eu vou contar um pouquinho de Mas como aí tem que ser uma outra associação dos desprovedores de internet. De certa forma, a negação de conectividade faz parte do conjunto aí da privação de liberdade de quem está preso, né? De quem está num estabelecimento prisional. Pois é. Mas, tecnicamente, essa história é bastante curiosa. Né? A gente estava falando sobre conexão rural e, para a gente fazer conexão em áreas rurais onde não tem sinal de celular, uma das técnicas é utilizar um equipamento que a gente chama de amplificador de sinal celular, um repetidor de sinal celular, que é basicamente uma antena que captura o sinal da rede celular, amplifica ela e repete para um local onde não há cobertura. Claro. E um dia a gente estava montando um equipamento desses, né? E aí diz a lenda que um estagiário nosso, ao montar esse equipamento, ele fez algum erro na montagem ali e o equipamento começou a gerar um ruído muito alto. Então, em vez da gente gerar uma cobertura com um sinal bom, a gente gerou uma cobertura com um ruído, com um sinal que estava perturbando e que impedia a conexão. Olha, né? Em vez de a gente ficar bravo, de repreender e tudo mais, alguém teve um insight de dizer assim, aí, produto novo, bloqueador de sinal de celular. Né? Então, na verdade, o equipamento que faz lá o bloqueio, que gera interferência para permitir que você bloqueie as comunicações de determinado perímetro, nada mais é que um equipamento que gera um gerador de sinais na faixa de frequência de celular, e a gente brinca lá que é um amplificador de sinal estragado. É um equipamento que, ao invés de gerar um sinal útil, gera um sinal interferente. Claro. E é a partir daí que a gente começou a desenvolver e começou a olhar um pouquinho a viabilidade técnica de se fazer isso. E aí qual foi o nosso desafio e que tecnicamente isso foi bastante recompensador para a gente. Tecnologias de bloqueio de comunicação, elas existem no mundo todo, isso já é comumente utilizado, especialmente na área militar. Até atualmente nós estamos vendo na guerra da Ucrânia, em todos esses conflitos, que uma das bases aí das guerras modernas é a guerra eletrônica, onde você gera uma interferência para impedir que o inimigo se comunique, especialmente que exista comunicação com os drones. Né? Então isso é uma das bases aí dessa tecnologia. E na época que existia uma demanda grande no Brasil, pelo bloqueio de comunicação, por questões de problemas de segurança pública dentro dos presídios. Só que o Brasil tem uma característica, e os países da América Latina têm uma característica bastante específica,
que é a presença de presídios em áreas urbanas densas. Então, às vezes, as soluções que empresas americanas, empresas britânicas, australianas, de vários países que tinham esse tipo de solução, que apresentavam essas soluções para o Brasil, essas soluções não se encaixavam muito bem, porque elas geravam uma interferência externa muito grande. Então, você bloqueava o sinal no presídio, mas bloqueava o bairro inteiro. Pois é. Então, a gente teve que, do zero, começar a construir uma técnica que a gente chama de ultraconfinamento de sinal, ou seja, bloquear o sinal, mas manter ele confinado somente naquela área. Que você define. Exatamente. Olha só. Então, para você ter uma ideia, dentro da cidade de São Paulo, a gente bloqueava 3 presídios dentro da cidade de São Paulo. E o presídio estava bloqueado e a calçada do lado de fora do presídio tinha sinal normal. Em volta tinha shopping center, casas, avenidas, tem presídio do lado da Marginal, você não podia gerar interferência externa. Então, o grande desafio era fazer essa limitação, né? Então, a gente acabou desenvolvendo algumas técnicas para poder fazer esse confinamento e gerar esse desprovimento de acesso nesses pontos específicos. E é interessante porque quando a gente sempre fala da evolução da tecnologia, né? Sim, temos o 2G, foi para o 3G, para o 4G, o Wi-Fi em novas bandas, o Wi-Fi, agora o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 7. E a gente internamente na empresa, sempre que tinha uma notícia dessa, a gente falava assim, nós somos contra, porque qualquer uma tecnologia nova, a gente tinha que criar o antídoto para impedir que a tecnologia funcionasse. Era trabalho a mais. Entendi. Né? E aí foi interessante porque para operacionalizar esse tipo de solução, e os governos haviam tentado isso há muito tempo, desde o começo dos anos 2000, e nunca conseguiam fazer isso muito bem, porque o governo tinha um modelo onde ele comprava os equipamentos. E o gestor prisional não é um especialista em radiofrequência, ele não vai saber operar isso, e a dinâmica das operadoras móveis com atualização tecnológica fazia com que esses equipamentos ficassem obsoletos em 6 meses, já não tinha uso. E aí só em 2011, que o então secretário Júlio Semeghini, no estado de São Paulo, ele acionou lá uma área específica do governo e falou, olha, isso aqui não é especialidade da área de segurança pública, vamos chamar algum ente aqui do governo que tenha expertise na área tecnológica para formatar um modelo para resolver essa questão. Né? E aí foi acionada a Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, e os técnicos da Prodesp estudaram todos os modelos de equipamentos que tinham no mundo, fizeram testes práticos e tal, e fizeram um modelo de contratação que não seria compra de equipamentos, mas contratação de serviços. Serviços, sim. E aí eu digo que é o tal do contrato de desprovimento de acesso, que tinha até um SLA, ao contrário. Você tinha que garantir o não funcionamento das redes. Se você tivesse qualquer tipo de conexão, a empresa tinha multa, tinha tempo para... Não é nem para restabelecer o sinal, é tempo para estragar o sinal novamente. Era o 99,99 de estrago, não era de... Exatamente, o contrário. Então, de fato, esse modelo foi muito inteligente e vários estados copiaram, porque você passou toda a responsabilidade da operação da tecnologia, da atualização tecnológica, para a empresa que estava prestando o serviço. Então, o estado ficava numa posição muito confortável, que é se funcionar, ok, o contrato eu pago, se não funcionar, eu tenho risco zero, eu não fiz nenhum investimento, eu multo a empresa ou eu cancelo o contrato. E quantos presídios você diria que hoje adotam essa tecnologia? Olha, a gente operou diretamente os 29 principais presídios do estado de São Paulo, no período de 10 anos. A gente teve um contrato de 2013 a 2023 e a gente teve a grande satisfação de ter 99 ponto alguma coisa das áreas bloqueadas, sem nunca ter tido uma abertura de chamado por falha. Né? Porque esse é o tipo de aplicação que não adianta ser 99,9, porque o 0,1% de conectividade que um criminoso tem, ele faz um estrago absurdo. Então, o nível de exigência, de redundância, foi muito grande. Né? Eu imagino que esse pessoal das facções não devia gostar muito do trabalho de vocês, né? Mas enfim, era uma determinação governamental, nós temos apenas os técnicos para operacionalizar isso, né? De 2023 para frente, aí os técnicos que trabalhavam com a gente, especialmente o gestor desse projeto, a gente incentivou eles a criar uma spin-off, uma empresa específica para isso, para trabalhar dentro dessa operação, porque imagina a complexidade de ter uma operação dessa que tem que garantir 24 horas por dia de funcionamento e uma série de requisitos de segurança, etc. E a partir de 2023 houve uma nova licitação e eles tiveram a felicidade de ganhar. Né? Então os nossos
crias da casa, né, empreenderam e estão hoje fazendo essa operação dentro do estado de São Paulo. Entendi. A gente ficou mais focado no desenvolvimento de equipamentos, de tecnologia. A gente desenvolveu 17 equipamentos homologados junto à Anatel. Olha. Porque imagina que cada vez que cria uma nova tecnologia, uma nova frequência, nós temos que criar um equipamento novo e certificar esse equipamento novo. Então é um trabalho e é uma engenharia interessante porque tudo que a gente tem de literatura, de telecomunicações, de criação de redes, de funcionamento de antenas, está tudo focado para fazer as coisas funcionarem. Exato. E a gente tem que arrumar formas economicamente viáveis de atrapalhar isso, fazer isso não funcionar de maneira confinada. Então, muitos dos nossos parâmetros são parâmetros práticos. A gente tinha que literalmente ligar antenas transmissoras e entrar dentro do presídio para ver como é que é o comportamento das ondas ali dentro, captar esse sinal e tal. Então, um trabalho, os técnicos trabalhando com a gente, é um trabalho super valoroso para fazer uma atividade dessa. Négia, e é só no estado de São Paulo que adotou isso ou você tem exemplos no Brasil? Tem alguns exemplos no Brasil, mas são poucos. Quem adotou com mais eficiência foi São Paulo e um trabalho mais contínuo, que já esse trabalho nas principais unidades prisionais já tem mais de 10 anos. Olha, não, eu falo isso porque eu fico imaginando esses escândalos recentes que a gente tem visto, e não é só agora, né? O tempo todo tem escândalos relacionados a essas facções, né? Que infelizmente dominam os presídios do Brasil, e muitas vezes o sujeito dentro da prisão ele consegue organizar coisas, consegue fazer os seus crimes, continuar com a sua vida normal, entre aspas, apesar de estar dentro da prisão. Quer dizer, se você tivesse um serviço como esse em todas as prisões do Brasil, certamente a vida dele seria muito mais difícil, né? Sim, sim. Demanda, o grande problema é a questão dos custos, né? Dos orçamentos, que os orçamentos dos estados são muito limitados, né? Mesmo o estado de São Paulo não implementou em 100% das unidades prisionais, implementou num grupo estratégico e, obviamente, como o recurso é limitado, o gestor público ele faz uma avaliação de até onde vale a pena ter e até onde não vale a pena ter. Então, via de regra, as instalações desse tipo são nos presídios onde estão os presos mais perigosos. Quando os nossos técnicos souberam disso, eles não ficaram muito felizes, né? Falaram, selecionamos os lugares mais perigosos para vocês trabalharem. O pessoal falou, poxa... Mas esse caso recente que a gente teve lá em Brasília, que o Marcola está preso, você vê, ele de lá do presídio de Brasília ele conseguiu se comunicar e conseguiu continuar com suas atividades. Talvez lá merecesse um trabalho como esse que você desenvolve. E a extensão desse trabalho, Gil, foi interessante, falando das questões acidentais dentro dos trabalhos, né? Que tudo isso a gente fala, mas isso tem a ver com a internet e tal. A gente enxerga que é uma das nuances da conectividade. Quando perguntavam até, mas o que vocês fazem e tal, poxa, até dentro da Abranet, né, participando como diretor, como presidente e tal, falou, olha, a gente trabalha, porque todo mundo tem essa curiosidade, né? O que os gestores da Abranet, mas o que eles fazem? Porque cada empresa tem um caminho diferente, totalmente, isso que dá, acho que, o vigor da entidade, né? Isso mesmo. E a gente falava, olha, a gente faz duas coisas aqui na empresa. A gente leva conectividade em lugares que não têm conectividade e deveriam ter, nas áreas rurais. E a gente tira a conectividade de lugares que têm conectividade e não deveriam ter, como as unidades prisionais. Né? Então, a gente meio que faz praticamente a mesma coisa, só inverte o sinal. Né? E o produto acidental que surgiu disso tudo foram sistemas de contramedidas eletrônicas, de detecção e de bloqueio de drones, que agora até voltaram a ficar muito na moda e tudo mais, porque os drones têm lá uma série de aplicações muito boas para a sociedade, para as pessoas e para as empresas, mas o crime também utiliza o drone. Né? Então, ele pode ser usado para obter informações, imagens sem autorização, espionar, pode ser utilizado para levar material proibido para dentro de unidades prisionais, pode colocar em risco aeroportos. Então, tem uma série de situações onde o drone oferece risco. E a gente acabou desenvolvendo um sistema de bloqueio através de radiofrequência de drones não autorizados, que surgiu também de maneira acidental. Um dia, dentro de um presídio, onde a gente fazia o bloqueio de sinal, o pessoal da Engenharia Civil da Secretaria de Administração Penitenciária foi fazer uma manutenção no telhado, e para fazer essa manutenção, eles usaram um drone. E eles estavam tentando subir o drone lá e o drone não subia. Aí ligaram para a gente reclamando, falando, olha, essa porcaria desse bloqueador de vocês aqui está atrapalhando porque esse drone não está subindo. Aí o mesmo estagiário lá falou assim, produto novo, hein, vocês estão bobeando. E aí surgiu um produto novo,
que em vez de apontar a antena para baixo, aponta para cima, virou um produto novo. Por isso que a gente brinca que a gente tem o mesmo produto há quase 40 anos na empresa, com leituras diferentes. Olha né? só. E, coincidentemente, no ano seguinte, a gente participou de um processo de aceleração de startups, onde a Brinks, a transportadora de valores, foi selecionar algumas empresas que tinham tecnologias promissoras para eles, e a gente foi apresentar a tecnologia anti-drone. E, coincidentemente, pouco tempo antes, eles tinham, numa área que eles faziam segurança, uma mineração de diamante na Bahia, eles tinham sofrido um dos maiores roubos de diamantes da história do país. Meu e Deus. os criminosos usaram drones para poder monitorar, porque as áreas de mineração são muito extensas. Sim, né? sim. E aí, a partir daí, eles tiveram essa necessidade de desenvolver alguma coisa para ter uma proteção contra drones. Então, aí a gente desenvolveu um sistema de detecção de drones e um sistema também de bloqueio, que é mais usado para segurança pública. Entendi, né? Então, entendi. e aí é interessante porque boa parte das aplicações a gente acaba indo meio que sem saber a priori. A gente desenvolve a tecnologia e depois tenta encaixar. Ver onde né? é que se Que aplica. uma das aplicações mais surpreendentes que nós tivemos foi, por exemplo, naquela tragédia que teve em Brumadinho. Né? Então, quando Sim. houve a tragédia de Brumadinho, no dia seguinte, lá do primeiro dia de operações, o comandante do Corpo de Bombeiros de Minas entrou em contato com a gente, dizendo, olha, nós estamos com um problema sério aqui. Na área onde teve o desastre, que era uma área de difícil acesso e tal, só se conseguia acessar através de helicóptero. E tinham mais de 20 helicópteros na operação lá. E o que acontecia era um grande risco de colisão com drones, porque tinham muitos drones ali voando na área, e um helicóptero a baixa altitude com um drone próximo, existia um risco de colisão muito grande. Claro. E aí a gente, em menos aí de 12 horas, se deslocou até lá, instalou um sistema e fez a segurança anti-drone para o resgate de Brumadinho. Uma coisa que a gente jamais imaginou que teria uma aplicação e que rapidamente a gente conseguiu adaptar para isso. Né? Então, às vezes a gente nem se dá conta e certamente no futuro vão aparecer novas situações onde esse tipo de questão vai surgir. E a gente costuma dizer que isso não foge da questão da realidade da internet, porque toda essa aplicação de drones, nós estamos falando do uso das faixas de frequência de Wi-Fi. Perfeito. Porque o comando do drone, tanto de imagem quanto de pilotagem, dos sinais de controle, na faixa de 2.4 e 5.8. Então, quando o pessoal pergunta, o que vocês estão fazendo de Wi-Fi, soluções de hotspot para clientes, para usuários, a gente está fazendo a mesma faixa, mas a gente está fazendo coisas bem esquisitas ali naquela frequência, mas não separa muito das tecnologias que os nossos associados aqui na Abranet têm utilizado para outras aplicações. Né? E você está trabalhando com segurança, na verdade, né? Na verdade, segurança para as pessoas, segurança dos negócios que estão sendo feitos, etc, etc. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nérgio, voltando ainda para a Abranet agora especificamente. Qual foi o seu grande desafio nas suas 2 gestões aqui na Abranet? O que você encarou na época que você olha hoje e fala, puxa, conseguimos passar por essa, ou não, ou continuando tendo alguma dificuldade nessa área, etc. Se a gente for olhar em perspectiva, eu acho que uma situação constante que a gente tem dentro da entidade, independentemente da área em que as empresas estão atuando, né, é a questão regulatória. Eu acho que isso foi sempre bastante sensível. A gente acompanhou historicamente, você certamente participou muito disso, participa atualmente também das discussões, é a questão da separação conceitual entre telecomunicações e internet. Serviço adicionado. Exatamente. Quando a gente fala da norma 4, que estabeleceu as regras e deixou isso muito claro, né, nós não estamos falando de uma discussão meramente tributária ou meramente formal, mas nós estamos falando de uma infraestrutura física mesmo. Você tem a camada física de telecomunicações, que tem a regulação da Anatel, e que parece que não, mas é um trabalho enorme, tem muita coisa para ser gerenciada nisso, desde infraestrutura física, de tubulação, de fibra ótica, de backbones, até conectividade satelital, infraestrutura de backbones, passando pelo uso do espectro. A gente está vendo agora novas discussões em relação ao espectro, e isso certamente é o papel e é o protagonismo da Anatel, mas por outro lado, toda a camada de internet que tem a ver com os protocolos, com roteamento, com nomes e números, né? Toda essa situação que inclusive tem essa questão multi-stakeholder, que é colocada dentro do modelo brasileiro, né, do comitê gestor. Isso tudo funcionou muito bem, separado, né? Exato. E
de vez em quando sempre aparecia alguma conversa, algum movimento de vamos juntar tudo, é uma coisa só, especialmente de quem não tinha muito esse retrospecto histórico de conhecer como essa história toda de separação e de desenvolvimento do setor aconteceu no Brasil, né? Exato. A gente percebe que a evolução rápida da internet, de todas as suas aplicações, independente do caminho, só aconteceu porque houve essa separação, exatamente, né, do setor de telecomunicações, que tem uma carga regulatória absurdamente grande. Sim. E deve ter fiscalizado, claro, porque é uma infraestrutura crítica. E por outro lado, pública, né? Exato. E por outro lado, a internet, que é um ambiente em si aberto à criatividade, modelos de negócio livre, que você não vai amarrar e travar ele com regulações. Tem que deixar livre, eventualmente em um ponto ou outro, especialmente na questão de proteção de dados ou uma coisa ou outra. Isso tem que ser verificado e o próprio judiciário está aí para avaliar aquele modelo de remoção de conteúdo somente com ordem judicial. Então, eu acho que a questão que ficou mais patente em todo esse período que a gente pôde contribuir dentro da Abranet foi essa discussão e esse alerta de sempre manter essa divisão entre os dois setores, né? Porque é uma pergunta que a gente sempre faz quando se tenta colocar a internet dentro da caixinha de telecomunicações mas que problema afinal vocês estão querendo resolver fazendo isso, né? Alguém está tendo falta de e-mail, está tendo falta de conteúdo, não existe opções suficientes de comércio eletrônico, que parte da cadeia de valor da internet está falhando para que você jogue isso para o regulador, né? E normalmente não tem resposta. Né? E é interessante... Viendo agora com a história tributária, né? Que com a questão da evolução dos tributos lá sendo unificados, perdeu a razão de ter os dois serviços. Muito pelo contrário, eu acho que uma coisa tem absolutamente nada a ver com a outra, né? E você deve ter acompanhado, a gente teve uma entrevista há pouco com o Tavares, e ele comentou no início da internet como é que isso foi tratado pelo governo. Saudoso Sérgio Mota, que era o ministro das Comunicações, teve essa visão muito... Olha, eu vou dizer que a internet brasileira deve muito a esse homem, né, que infelizmente já faleceu, mas ele teve uma contribuição decisiva, porque foi ali na norma 4 que ele entendeu que uma coisa era serviço de valor adicionado e outra coisa era comunicações. Inclusive, não se confunde uma coisa com a outra. No próprio regulamento deixava isso muito claro. E isso foi fundamental para a criação de centenas de milhares de empresas no Brasil e o desenvolvimento da internet brasileira, que virou referência para o mundo. Agora vem a Anatel com essa história de que não tem que ter a norma 4, etc, etc. E realmente, como você bem comentou, não sei qual é a razão para eliminar uma norma dessa. Não tem nenhuma razão lógica, né? Eu me lembro que na ocasião, a pressão que houve no passado sobre o extermínio da norma 4, eram as empresas de telecomunicações querendo verticalizar o setor, não querendo precisar criar terra, nem criar IG, nem coisa do gênero, né? Por quê? Porque com isso se confundia, aquilo tudo era monopolizar o negócio. Com a norma, eles realmente tiveram que separar as suas operações de internet e com um tratamento isonômico, que essa era a grande contribuição que você teria no tratamento do terra, com o UOL, com o IG, com quem quer que seja. A gente queria tratamento isonômico. Agora, infelizmente, a Anatel, não sei por que razão, revogou a norma 4. Nós estamos ainda numa briga, viu, né, gente? Eu posso te garantir que a gente não abaixamos a guarda, não. A gente acha que ainda tem muito campo a ser explorado, né? Mesmo porque ainda tem um processo a ser cumprido aí. E a gente acha que até lá a gente vai tentar reverter essa situação, porque realmente é incômoda e não tem o menor sentido, né? Quando a gente fala de internet, acho que a gente entra naquela palavra que hoje está na moda, mas para a internet desde sempre teve sempre presente a questão da inovação. Isso. Né? Qual é a barreira de entrada para você inovar dentro da internet? Praticamente nenhuma. Não é? Sim. Se você pegar ali jovens recém-formados na universidade ali com uma boa ideia, eles conseguem desenvolver alguma coisa, escalar na nuvem. É isso. Né? Hoje é muito fácil se você fazer isso hoje em dia. Basta ter um computador ou um aparelho celular. Exatamente. Você já está na rede, você vai fazer o que você vai E aí você consegue criar os tais os unicórnios, né? E parece que é conversa teórica, né? A gente até, no tempo em que eu estava na presidência da Abranet, a gente até comentava, falava assim, olha, vai surgir unicórnios aqui dentro do nosso setor, é muito possível. E de fato, existe desde de grandes empresas, né? Como
como o grupo do UOL, PagSeguro Claro. e tal, que até abriram capital e tudo Sim, mais, sim. mas a gente vê na camada de aplicações vários casos de sucesso, né? Claro. Se a gente for pensar que o iFood foi uma criação que surgiu aqui no Brasil, que foi sem desenvolvido, dúvida. que é basicamente uma aplicação sobre rede, utilizando todos os elementos possíveis ainda, utilizando a facilidade da mobilidade, Isso. com técnicas de rastreamento, Isso. enfim, Acesso à toda uma internet. cadeia que foi criada por uma empresa que surgiu daqui e gera hoje, mobiliza hoje valores muito grandes aí de toda a cadeia do setor alimentício, gera empregos, enfim, uma série de coisas e é uma solução que surgiu aqui. Existem as soluções, obviamente, de outros países, multinacionais, aplicativos de transporte e tal, mas existem muitas soluções locais também. E quando a gente joga isso, então, para a mais nova onda dentro da Abranet, que é a onda que são as empresas de meios de pagamento, né, as Sim. fintechs, Sim. a gente percebe uma outra revolução de um viés que a gente não tinha enxergado ainda, que é a bancarização. É isso aí. Né? Eu me É isso recordo na época da pandemia, que todo mundo estava fechado em casa e tudo mais, e aquele auxílio emergencial para ser pago para as pessoas, a grande dúvida é, já pensou, vai ter fila de pessoas na porta das agências, como é que vai fazer esse controle? Vão ficar olhando papelzinho, conferindo documento, e se conseguiu criar ali um aplicativo para que as pessoas conseguissem acessar. E aí a grande dúvida foi o seguinte, e a inclusão digital? Será que essas pessoas, elas sabem mexer, não sabem? Será que elas têm o dispositivo? Será que elas têm conexão? E a gente percebeu que por mais humilde que fosse a pessoa, ela conseguia um terminal, ela conseguia alguém para ajudar. É isso aí. E a gente teve um case, Basta talvez... dar o acesso para essa pessoa, ela vai se virar. Exatamente. Ela vai se Talvez seja um case único no mundo de bancarização nessa velocidade, né? Então, olha o outro impacto que a gente não previa no roteiro inicial, que você impactou até a questão financeira das pessoas, né? Com a bancarização. E como você disse, dá a conexão e dá a ferramenta que as pessoas aprendem. Eu lembro uma lição que a gente aprendeu lá na empresa. A gente ajuda durante muito tempo um pessoal que chama Expedicionários da Saúde, que é um grupo de médicos lá de Campinas, que fazem atendimento voluntário a comunidades indígenas na Amazônia. Então, sempre que eles iam fazer algum atendimento, alguma coisa nesse sentido, a gente cedia para eles alguns equipamentos via satélite, de conexão de voz, ou alguns equipamentos para amplificar o sinal de celular, porque eles estavam em regiões remotas onde não tinha sinal. Entendi. E aí, de vez em quando, eles traziam para a gente fotos, informações, diziam, olha só o que aconteceu e tal. Às vezes a gente até deixava os equipamentos na aldeia para o pessoal usar e tudo mais. Eu lembro que a primeira vez que a gente mandou um equipamento para eles, a gente falou assim, olha, nós precisamos desenvolver um equipamento específico, porque esse pessoal que não tem acesso muito a conhecimento, ou letramento digital, eles não vão saber usar, então tem que ser um negócio simplificado, não sei o que lá. E aí eles mandaram pra gente uma fotinho, e aquela foto a gente tem até hoje guardada. Quando eles chegaram assim na aldeia, tinha uma indiazinha com um telefone na mão, era um Nokia N95, era o smartphone mais sofisticado da época, que nem eu sabia mexer direito naquele aparelho, e a indiazinha já estava com aquele telefone. E aí, ali, a partir daquele momento, a gente rasgou, jogou fora esse negócio de interface amigável. Eu falei, não, dá a conexão que esse pessoal, a curva de aprendizado desse pessoal é absurdamente rápida. E você percebe, né, você deve ter exemplos disso também, essa garotada que está chegando agora, a nova geração, então, barreira zero, né? Já nasceram no mundo conectado, e a tentativa e erro é o tempo todo, e o aprendizado é muito rápido. Então, você não pode subestimar as pessoas. Você acha que, coitadinho, não vai conseguir. Consegue muito melhor do que você, muitas vezes. Eu acho que até é mais difícil você pegar as pessoas de mais idade para conseguirem, porque já tem um legado ali carregado, conseguirem se adaptar, do que uma pessoa mais jovem que já tem, né? Sim. E as pessoas mais jovens ajudam as pessoas de mais idade a se conectarem, a ter essa facilidade também. E é interessante que são o que chama, são os nativos digitais, né? E até isso, acho que a gente sempre tem esse questionamento na Abranet de qual é o futuro da internet, como é que vai ser, qual é a projeção, qual tudo. Que é o que eu ia te perguntar, inclusive. Então, já adiantando, mas a gente sempre costuma ter uma resposta até certo ponto humilde, mas de certa forma sofisticada. Que o nosso objetivo é tornar a internet cada vez mais invisível. Essa é aquela coisa daquele conceito da internet ubíqua. Ela está presente desde sempre. Para essa nova geração é uma coisa que faz parte, como para nós foi energia elétrica. Desde sempre tem a tomada, tem energia. A gente chega em casa, acende a luz, ninguém para pensar falando assim, nossa, mas será que veio de Itaipu essa energia? Será que veio da placa solar? De onde será que veio? Como é que chegou aqui? Porque é hoje,
Claro. mal falando nas redes que não estão muito equilibradas, você chegar e falar assim, será que eu estou no 4G? Será que eu estou no 5G? Será que eu estou no Wi-Fi? A tendência no futuro é você nem cogitar isso, o teu dispositivo está comutando uma série de coisas e está fazendo funcionar, né? Então, o objetivo, vamos dizer assim, do provedor... Você imagina uma coisa, a pessoa está falando sobre luz, né? Imagina as pessoas que nasceram numa época que não tinha luz elétrica, que você tinha que acender o fósforo lá e botar lá na vela. Imagina o impacto dela quando olha e fala assim, é só apertar esse botãozinho e acender a luz. Né? Quer dizer, o impacto da evolução é uma coisa fundamental. E como você falou, as pessoas que nasceram depois nem percebem, não dão valor a isso, porque virou uma coisa, uma commodity ali. Se apertar aqui eu sei que vai acender. Sim, né? e virou uma premissa meio que desde sempre, porque antes era até um feature de sofisticação, né? Quando o pessoal falou assim, não, você sabe que agora a geladeira acessa a internet. Nossa, tinha um negócio enorme, a geladeira custava mais caro e tal. Outro dia eu fui comprar uma balança numa farmácia, uma balança comum, e a balança que custou 40, 50 reais. E quando eu tirei o manualzinho da balança, já estava lá, conexão Bluetooth para conectar a internet, para o peso ir para o aplicativo, não sei de onde. Não tinha nada, nenhuma etiqueta na balança dizendo que era uma funcionalidade excepcional, mais cara. Já era o padrão. Já parte da premissa que para configurar você já tem que ligar na internet e tudo mais. Isso é uma evolução natural das coisas. Exatamente. E vai facilitar a vida das pessoas. Eu acho que a nossa missão é essa, facilitar a vida das pessoas cada vez para frente. Aliás, sobre isso que eu ia te perguntar. E o AI? O que você acha? Como é que o AI se enquadra nesse mundo aí? Como é que é a tua visão sobre isso? Bom, a inteligência artificial, ela é um conceito, na academia já é um conceito até bastante antigo, apesar de muita gente dizer, é novidade e tal, isso já existe há muito tempo, esses conceitos de sistemas especialistas, de redes neurais, isso no meu tempo de graduação de faculdade, nos anos 90, eu tive uma matéria que era inteligência artificial em aplicações industriais. Olha só. A gente já tinha isso modelado. O que revolucionou e que está mudando bastante é a questão do processamento, da velocidade que se processa isso. É isso aí. E principalmente das bases de dados, porque se você vai ter um aprendizado dessas redes, a matéria-prima do aprendizado hoje é a própria internet, né? Então, esses sistemas eles se alimentam com essa informação da internet e essa capacidade de processamento consegue fazer correlações muito rapidamente, um processamento, então isso nos gera uma interface muito grande. Mas é bom a gente ter uma certa precaução. Para algumas aplicações onde você tem parâmetros bem definidos, por exemplo, imagens médicas, que você tem que acompanhar um determinado padrão, a gente pode até aplicar isso de maneira supervisionada e limitada, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que a inteligência artificial não é uma inteligência, vamos dizer assim, é um retorno estatístico, né? Você tem uma estatística das palavras e dos contextos que são mais... Ela não pensa, ela não vai te gerar uma coisa nova. Se fosse um autocompletador que a gente tem lá, mais sofisticado, porque vê o contexto, vê as palavras e tudo mais, mas que no nível de processamento que tem, e para boa parte das coisas que a gente faz, dá uma resposta satisfatória. É verdade. Né? O que às vezes até desanima um pouquinho a gente fala, então a gente não é tão inteligente assim, a gente só é um relembrador de palavras que vai ficar mais ou menos naquilo que a gente já ouviu e tal, para fazer as correlações, né? Mas para fazer assim, a parte mais bruta das coisas, você vai fazer um levantamento de dados, de muita informação e tudo mais, é uma ferramenta espetacular. Fantástica. Né? Porque hoje em dia a internet nos dá a possibilidade de transmissão com taxas absurdas de dados. Então a gente consegue transmitir muita informação. Hoje nós temos sensores que capturam muita informação. E o problema que nós estávamos tendo, que é até um problema de carência de cientista de dados, é que a gente tem muita informação, muita facilidade de transmitir, mas a gente não consegue transformar isso em alguma coisa útil. Exato. Né? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta para pegar esse monte de informação e conseguir transformar isso em algo útil. Então, tudo vai da pergunta correta, né? Do prompt que a gente chama, que é você definir o que você quer de uma forma clara. Exatamente. Ele vai te trazer a resposta de uma forma clara também. E é uma evolução. Sim. Né, eu encaro a inteligência artificial como eu sempre falo, né? Quer dizer, é uma ruptura como foi a internet. É uma nova, talvez com um potencial até maior. E a questão que você está falando de você imaginar que o ser humano, ele pensa, ele raciocina, então ele consegue agregar muito mais. Isso sempre vai ser assim. Por mais que você possa imaginar que o robô vai
evoluir, etc. Mas Sim. a sensibilidade humana não tem como replicar isso. Claro, Isso é mais complicado. mas exemplos até que a gente está acostumado a usar no dia a dia, a gente não se dá conta, porque a gente está acostumado com o prompt da IA. Exato. A gente tem que lembrar que a IA está sendo utilizada de maneira invisível, como a gente estava falando do conceito de internet invisível, talvez a gente vá ter o conceito futuro de IA invisível também, que ela está trabalhando para a gente não percebe. Sim. Mas no aplicativo, por exemplo, aquele aplicativo Waze, para você se localizar no trânsito, chegar a algum caminho e tal do mais. Sim. A gente liga ali, coloca lá o endereço e ele dá o caminho para a gente. A gente nem imagina o que ele está fazendo, porque ele tem informação de todos os veículos, da velocidade, do trânsito, da rota, coisa em tempo real, coisa de mapa gravado, coisas de situações que estão ocorrendo ali em tempo real. É muita informação. Se você usasse um processo determinístico, convencional de programação para poder criar as rotas e fazer aquilo, esse aqui igual aquele nosso GPS antigo offline, que é dar sempre aquela rota e às vezes te mandar pela rodovia que está bloqueada e tudo mais. Exatamente. E para você trabalhar com uma massa tão grande de informações e transformar em alguma coisa útil, só com IA. Então, antes de IA virar moda, a IA já estava no nosso Waze já, que a gente nem se deu conta, né? Então tem muita coisa que... Imagina o Waze daqui para frente, como é que vai ser a evolução dele. Sim. Né, eu tenho duas coisas que eu sempre falo em tecnologia que eu acho que a gente vai ver. Primeiro, uma delas, com certeza, que já existe, que são os carros autônomos, e que imagine você que você vai pegar um carro, você vai só dizer, eu vou para tal lugar, você vai falar, vou para tal lugar, ele já vai fazer a rota correta e você não vai precisar pegar no volante nem dirigir, ele vai te levar sozinho. E aí, com isso, certamente, os acidentes vão diminuir praticamente zero, porque eles têm os sensores que não vai deixar bater um no outro. Sim. Então, quer dizer, essa evolução que já existe vai acontecer, eu acho que essa a gente vai chegar, essa a gente vai ver. A outra que eu sempre falo, que eu não entendo, aliás, eu até entendo, mas já existe tecnologia para isso. Eu não entendo você ter um aeroporto do tamanho que tem, né, no meio da cidade, e que você tem um avião que tem que fazer aquela descida, né, que tem que ter uma pista enorme, aquela rampa, com um perigo enorme na aterrissagem, enfim. E que, poxa vida, você poderia fazer assim e descer assim. A tecnologia já existe, o problema é o consumo, é caro ainda. Mas eu acho que um dia isso vai acontecer. Né? E aí eu lembro daqueles filmes, os Jetsons, né? Família Jetson, que já tem coisas, né? Do celular que você olhava a pessoa falando com a outra, com a imagem, isso já existe. Sim. E uma série de coisas. Eu acho que a evolução vai para isso. E eu acho que a gente está prestes para realmente romper essa barreira. Mas é sempre importante, o ser humano ele tem que usar essas facilidades da tecnologia para o seu próprio benefício, né? Para as coisas ficarem melhor. Claro. Quando estiver assim, está ótimo. Né? A gente pode até tomar como exemplo, por exemplo, para a questão de saúde, né? Sim. Hoje em dia com os smartwatches, quer dizer, Sim. o teu relógio no pulso tem inteligência, ele está medindo ali vários parâmetros seus de saúde, batimento cardíaco, temperatura, uma série de coisas, e cada vez sensores mais sofisticados. Aí imagina que você tem uma base de dados do mundo todo com amostra de pessoas em diversas condições possíveis e você tem um prognóstico de saúde. Então, um sistema desse de monitoramento é capaz de antecipar, dizendo assim, olha, detectei aqui que você cruzou X informações aqui e as pessoas que têm esse tipo de diagnóstico aqui vão passar mal. Então, vai procurar teu médico preventivamente porque vai acontecer alguma coisa. Então, você já consegue ter, não é nem a medicina preventiva, é a preditiva. Ele já vai adivinhar. Isso. A questão só que fica para a discussão do regulador e da nossa questão ética é como esse tipo de informação vai ser distribuído. E aí a proteção dos dados pessoais, que é uma discussão também que a gente acompanhou muito de próximo na Abranet. Uma seguradora de saúde, por exemplo, poderia ter acesso às suas informações privadas do teu smartwatch para te aceitar ou não naquele plano de saúde, ou, por exemplo, a seguradora do veículo, ela pode ter acesso ao teu rastreamento do teu veículo para ver se você corre muito, anda muito, para poder formar o preço do seguro do teu veículo. Então, até que ponto você libera ou não libera isso para alguns usuários, pode até ter vantagens. Olha, eu dirijo certinho, eu não corro muito, eu ando pouco, eu quero compartilhar esse dado com a minha seguradora para eu pagar menos. Mas até que ponto você vai gerar uma camada da sociedade que vai falar, para essas daqui eu nunca vou fazer seguro, porque eles têm um comportamento no trânsito diferente. Então vão surgindo questões éticas novas que a gente sabe que a tecnologia
da internet te dá ali um substrato, a IA também te dá um substrato, mas as questões humanas vão estar sempre nessa interface regulatória, e aí que a gente entra Aí com a que a gente Abranet entra, para discutir, né? exatamente. Estando sempre E tentar nessas achar discussões. o melhor caminho razoável para tudo isso, né? Eu me lembro que teve uma FutureCon, onde logo estava começando a ter o crescimento desses mensageiros, né, de WhatsApp. Sim. E logo que surgiu, as operadoras móveis convencionais, elas se manifestaram contra, né? E eu me lembro, vocês foram até no Google lá e procurar, o presidente de uma grande operadora na época fez uma declaração lá no palco da FutureCon dizendo que o WhatsApp é o SMS pirata, que deve ser extinto porque não pode, onde já se viu, fim do mundo, etc e tal. Não estão falando nem de 10 anos de distância, né? Acabou. E é um SVA que atropelou, porque Quem... E isso é interessante de você distinguir internet de telecom, que a regulação travada de telecom talvez nos deixasse presos ao SMS convencional até hoje. E a liberdade de internet abriu essa criatividade das aplicações e quem definiu foi o consumidor. O consumidor disse assim, por que eu uso o WhatsApp e não uso o SMS? Por uma questão financeira, por causa do custo. A gente tem que lembrar que antigamente a gente pagava o SMS. E pela interface do WhatsApp, que é muito melhor. Eu mando arquivo, eu mando texto, e o SMS ficou travadão lá no regramento dos anos 90, das especificações do celular, né? Então, é interessante a gente entender como os mercados evoluem com um tipo de regulação. Você tem inúmeros casos desse tipo de contraste, que na prática o que prevalece é aquilo que o público adere, né? Você tem, por exemplo, a música. Música era outra coisa que mudou radicalmente de lá para cá e que, na minha opinião, evoluiu. Né? Aquele pensamento retrógrado, não, você tem que comprar um CD, um disco desse tamanho, aquelas coisas, esquece. Até tem um saudosismo que é até legal, né? A gente que viveu essa época, a gente lembra e gosta disso. Mas na prática ficou muito mais simples, você fazer a busca ali, já tem a música que você quiser na hora, sem grandes problemas. Sim, sim. Né? Mas enfim, né, Gê? Obrigado aí. Que conversa gostosa, né? Que conversa agradável e sempre bom, muito enriquecedora, né? Como sempre. O papo com você sempre é bom. Bom, queria agradecer a tua presença e agradecer também a todo mundo que está assistindo aqui, que a gente vai continuar nessas entrevistas e contando um pouquinho da nossa história sobre a internet. Muito obrigado, né, Gê? Eu agradeço.